Deus. Feche seus olhos, por gentileza. Quem sentir a vontade. Senhor Deus, nós sabemos que não estamos só. Muitas vezes nos sentimos tão sozinhos, abandonados, Senhor. Em momentos de desespero, Senhor Deus. Mas nós sabemos, Pai, que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco, Pai. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E nós queremos que essa verdade faça parte dos nossos dias. Que essa verdade faça parte, Senhor Deus, dos nossos dias, Pai. Em nome do Senhor Jesus, se alguém aqui estava se sentindo sozinho, que possa ser confortado por essa palavra nessa noite. Possa ser confortado, meu irmão, você não está só, você não está abandonado, você não está sozinho, Deus está com você. Ainda que você não sinta a presença dEle, Ele está com você. Ainda que você sinta abandonado, Ele está com você. Creia nessa verdade, essa verdade transformará o teu coração. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Pode se assentar, fiquem à vontade. Glória a Deus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Temos algum visitante hoje? Se você nos visita nessa noite, erga sua mão. Amém? Temos uma visitante ali, quem mais? Mais um visitante ali. Amém, glória a Deus, sejam bem-vindos, tá? Essa casa está de portas abertas para vocês. Sempre que precisarem, estamos à disposição, tá bom? Eu queria pedir para diminuir um pouco o retorno do teclado para mim, por favor. Amém? Vamos estar meditando na palavra de Deus nesse momento. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Atos. Bem, Atos capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Se os irmãos quiserem ficar em pé para fazermos a leitura bíblica, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus, palavra poderosa, palavra de Deus. O pastor propôs estar ministrando esses dois versículos. Ele ministrou o capítulo 1, versículo 8 essa manhã. Creio que foi bênção, não tive tempo ainda de assistir, mas vou assistir. E nessa noite nós vamos estar meditando no capítulo 1 e no versículo 5. Falar a respeito do Espírito Santo. Atos foi escrito por Lucas, como vocês sabem. E nesse capítulo 1 de Atos, ele retoma o capítulo 24 de Lucas, porque foi o mesmo autor que escreveu para a mesma pessoa, para Teófilo. Então no capítulo 24 de Atos, ali é a ressurreição de Jesus. E no capítulo 1 de Atos, ele retoma a ressurreição de Jesus. Os discípulos estão em Jerusalém, aguardando a vinda do Espírito, no capítulo 2. E se você ler o capítulo 24 de Lucas, o capítulo 24 de Lucas termina com os discípulos em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo. E aqui, quando o autor ele começa o capítulo 1, do versículo 1 em diante, ele começa a retomar o que ele escreveu em Lucas, porque ele está escrevendo para a mesma pessoa. Se você ler dos versículos 1 ao 4, você vai ver, diz assim: o primeiro tratado, no caso, a primeira carta que eu te enviei, que foi o Evangelho de Lucas. Ó Teófilo, sobre tudo que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, que foi o que ele apresentou no seu Evangelho, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, a ressurreição de Jesus, a ascensão dele, aos quais ele também se apresentou vivo após a sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por elas durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Isso acontece no capítulo 24 de Mateus. Jesus ressuscita e aparece aos discípulos.
Porém aqui no versículo 3, ele ainda traz umas informações adicionais, dizendo que Jesus ficou 40 dias ressurreto com os discípulos. Não foi só um dia. E tendo se reunido com eles, ordenou-lhes que não partisse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim tem ouvidos. Porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então uma retomada do capítulo 24 de Lucas. Por que isso é importante para nós entendermos sobre essa mensagem? Que antes mesmo de Atos 2, onde desce o Espírito Santo sobre a igreja, Lucas quer enfatizar que algumas coisas aconteceram antes da descida do Espírito. Lucas quer enfatizar algumas verdades históricas que aconteceram naquela época, que proporcionaram a vinda do Espírito sobre a igreja. Jesus, ele disse em João 14 que ele oraria o Pai e o Pai enviaria o Espírito. Jesus também disse que ele iria e o Espírito Santo desceria sobre nós. Jesus ressuscitaria e o Espírito Santo seria enviado a nós. No capítulo 7 de João, Jesus, ele diz, ele conversando ali, naquele momento a Bíblia nos aplica que o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre a igreja, porque Jesus não havia sido ressuscitado. A verdade é que o Espírito Santo só está sobre nós porque Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou. O Espírito Santo só está sobre nós porque o Pai Jesus ascendeu aos céus e orou por nós e falou: Pai, envia sobre eles o Espírito Santo. E é sobre essa verdade que eu quero meditar com vocês. A verdade de que Jesus batiza com o Espírito. João Batista disse: eu batizo com água, mas virá outro que batiza com o Espírito e com fogo. E esse outro que batiza com o Espírito e com fogo está falando para os discípulos: aguardem em Jerusalém, porque a promessa do meu Pai vai vir sobre vocês, porque eu ressuscitei. Essa promessa tem uma base. É por isso que ele começa retomando o Evangelho, no qual ele cita que Jesus foi morto e ressuscitou. Para começar o capítulo 2, já sabendo que é por conta da ressurreição de Jesus que eles receberam o Espírito Santo. É muito interessante nós sabermos disso. No capítulo 24 de Mateus, ali tem a história de que nós sabemos que Jesus morreu sexta-feira. E por conta do Shabat, as mulheres não deram conta de terminar de embalsamar Jesus. Então Jesus foi tirado às pressas da cruz e foi levado ali até o túmulo de José de Arimateia, porque não houve o tempo necessário para embalsamar o corpo. Como no outro dia seria sábado, elas não poderiam ir no túmulo sábado, porque não poderiam fazer nada no sábado. Porém, no domingo de manhã, elas acordaram bem cedo, de madrugada, para terminar de embalsamar o corpo de Jesus. Porém, quando elas chegaram no túmulo de Jesus, o túmulo estava vazio. Jesus não estava lá. Aparece 2 anjos para ela e diz: por que você busca entre os mortos aquele que vive? Por que você busca entre os mortos aquele que vive? E aquelas mulheres foram tomadas de grande temor e voltou correndo para falar para os discípulos. E quando Pedro ouve isso, ele sai correndo, vai até o túmulo. Jesus não está lá, ele volta. E existem 2 discípulos que estão indo para uma aldeia chamada Emaús. E naquele caminho, um homem começa a andar do lado deles e pergunta: por que vocês estão tristes? Do que vocês estão falando? E eles, irritados, respondem: você não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? E ali ele começa a pregar o Evangelho para eles, dizendo que Cristo teria que morrer, mas que ele ressuscitaria. E no partir do pão eles conhecem: esse é Jesus. E Jesus desaparece naquele lugar. Depois esses discípulos da estrada de Emaús, eles voltam e encontram os outros apóstolos. E ali ele começa a contar, e Pedro também conta que viu o túmulo vazio, e de repente Jesus aparece no meio deles e diz: Pai seja convosco. E os discípulos ficam amedrontados, achando que aquilo era um espírito. E ele diz: olha minhas mãos e pés. Um espírito não tem carne e osso. Toca em mim.
e veja que eu ressuscitei. E os discípulos ainda não crendo, ele falou: então me dá peixe e me dá favo de mel que eu vou comer. E ele começou a comer na frente dos discípulos, querendo dizer para os discípulos que um espírito não come e nem bebe, mas Jesus ressuscitou em carne e osso, com o corpo glorificado. E ele ressuscitou por nós, pelos discípulos. Ele tinha prometido aquilo antes. Você imagina aqueles discípulos que viram o horror da cruz, que viram de longe aquele horror de Jesus crucificado, que viram Jesus ser levado ali no Getsêmani, enquanto ele suava sangue, que estavam tão temerosos e tão decepcionados que voltaram a pescar. Agora Jesus aparece vivo para eles. E aqui em Atos ele diz no versículo 3 assim: aos quais também apresentou vivo após sua paixão, ou seja, após sua morte, por meio de muitas provas infalíveis. Tudo isso que eu citei para vocês são provas infalíveis da ressurreição de Jesus. Hoje, se você quer provar alguma coisa, tem que trazer uma foto, um vídeo. É uma prova infalível. Naquela época era uma testemunha, 2 testemunhas ou mais. Era uma prova infalível de que algo aconteceu. E Jesus, ele não ressuscitou, apareceu para os discípulos como se fosse apenas uma visão emocional deles, algo que eles desejavam no coração, ou eles não tiveram uma visão do espiritual, ou eles não tiveram uma revelação de Deus de que Jesus ressuscitou, porque Jesus andou 40 dias com eles, ressurreto, conviveu com eles como homem aqui nessa terra. E no versículo 2 de Atos diz: aos quais ele também se apresentou vivo, no versículo 2, até o dia em que ele foi recebido em cima. Jesus não ressuscitou como Lázaro. Lázaro, ele estava morto, e após 4 dias ele foi ressuscitado por Jesus. Porém Lázaro morreu como os outros. Jesus não. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou e foi recebido pelo Pai à sua destra. A ressurreição de Jesus não é uma ressurreição como alguém que morre e passa por um milagre e ressuscita. Não, a ressurreição de Jesus foi uma batalha que ele travou contra a morte, contra o diabo, contra o pecado, contra o mundo, e ele saiu vitorioso dela. E ele saiu vitorioso dela, assim como aquele sumo sacerdote que entrava no templo, oferecia o sacrifício e saía vivo. Jesus ofereceu a si mesmo e saiu vivo da cruz. E tudo isso para nos enviar o Espírito Santo. Tudo isso para nos enviar o Espírito Santo. Ele disse: se eu não for, ele não pode vir. Ou seja, se eu não purificar seus pecados, se eu não lavar o seu coração, se eu não te regenerar por meio da cruz, eu não posso colocar o Espírito Santo dentro de você. Mas é por meio da minha cruz que eu vou fazer isso. Jesus, ele vive. Jesus vive. Jesus está vivo. O nosso Deus não está morto. Nosso Deus não está no túmulo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 33 diz assim: aquele sobre quem vier e descer o Espírito Santo e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Estava falando de Jesus no batismo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, muito séria e muito importante. Quem batiza com o Espírito Santo não é a igreja. O papel da igreja é batizar nas águas. Assim como João Batista batizou nas águas, o papel da igreja é batizar nas águas. O pastor não batiza com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo não batizou com o Espírito Santo. A igreja primitiva não batizou com o Espírito Santo. Aquele pastor avivalista cheio do Espírito Santo, ele não pode batizar com o Espírito Santo. Aquele homem de Deus que fala bem, que é um homem de oração, mesmo que seja o mais santo dessa terra, não pode batizar com o Espírito Santo. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, porque ele venceu e foi dado todo o poder sobre ele na terra. Ele falou para os discípulos: é me dado todo o poder, eu vou enviar vocês, eu vou derramar poder sobre vocês. Essa é uma verdade. Jesus batiza. João 15, 26, o Consolador que eu vos enviar, ele diz. João 14, 15 diz: eu orarei ao Pai e ele vos dará o Consolador. João 14, 25 e 26 ele diz: o Espírito Santo que o Pai enviar em meu nome.
Só Jesus pode nos batizar com o Espírito Santo. E glória a Deus por isso, porque Jesus é cheio de graça. Ele nunca vai te pedir nada em troca para te batizar com o Espírito Santo, porque é um dom de Deus, é pela graça que nós somos batizados. Nós não recebemos o Espírito Santo por jejuarmos, nós não recebemos o Espírito Santo por orarmos, nós não recebemos por isso, nós recebemos como um dom gratuito do Pai. A oração, a intercessão, a busca pela unção vem porque já somos cheios do Espírito, porque Ele já habita em nós, porque Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e por meio disso nós queremos ser santos, por meio disso nós queremos orar, por meio disso nós nos mantemos em comunhão com o Pai, assim como Jesus teve comunhão com o seu Pai, porque Ele também era cheio do Espírito Santo, nós também somos e temos comunhão com o Pai. Porque assim como dizemos sempre, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de comunhão. Amém? Glória a Deus, aleluias. E no versículo 5, enfim, diz assim: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Existe uma ligação intrínseca entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito. É por isso que é citado aqui: João batizou com água, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Os discípulos já tinham sido batizados nas águas. Alguns discípulos de Jesus eram seguidores de João Batista, e Jesus pregava para esses seguidores dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esses discípulos passaram a seguir Jesus. Então muitos dos discípulos de Jesus e aqueles que estavam vindo à promessa já eram batizados nas águas, mas eles estavam prestes a ser batizados com o Espírito Santo, e aquilo aconteceria dentro de poucos dias. Existe uma promessa, no versículo 4 diz assim: e tendo-se reunido com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Deus prometeu o Espírito Santo. Por diversas vezes, em muitos textos do Antigo Testamento, nós vemos uma promessa que o Espírito Santo viria. Em Joel, em Isaías, em várias promessas. É uma promessa feita pelo Pai à igreja. Essa promessa se cumpriria em Atos. E eu acho interessante que Atos e nos Evangelhos é como se fosse uma cascata de promessas que vem se cumprindo. O Antigo Testamento prometeu que Jesus viria, Jesus veio. Prometeu que Jesus morreria, Jesus morreu. Prometeu que Jesus ressuscitaria, Jesus ressuscitou. Prometeu que Jesus seria assunto aos céus, Jesus ascendeu aos céus. Prometeu o Espírito Santo, eles estavam prestes a receber dessa promessa também. Ou seja, tudo que Deus faz e tudo que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus prometeu que Jesus voltaria, pode esperar, meu irmão. Assim como cumpriu tudo isso daqui, é só questão de tempo para o nosso Mestre aparecer no céu e nos levar junto dele. É só questão de tempo. Você pode perceber que são promessas e mais promessas se cumprindo. E é interessante que existe uma promessa de Ezequiel e uma promessa de Jesus feita a João, feito a Nicodemos. Em João capítulo 3, Jesus ele faz uma promessa a Nicodemos, dizendo para Nicodemos que ele não poderia ver o reino de Deus se ele não nascesse da água e do Espírito, com base em Ezequiel 36, 25. Vocês quiserem abrir lá para acompanhar? Ezequiel 36, 25. É uma promessa de Deus. Amém. Vou estar lendo, tá? Diz assim, Ezequiel 36, 25 ao 27. Diz assim: então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficarei limpos. De toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, guardarei os meus juízos, e isso eu os farei. Essa promessa estava sendo cumprida aqui em Atos. Da mesma forma que eles foram batizados com água. Ali no batismo nas águas,
enquanto acontecia algo externo, onde todos conseguiam ver aqueles discípulos sendo batizados nas águas, assim como nós batizamos nas águas hoje como igreja, algo estava acontecendo dentro daqueles irmãos. Jesus estava lavando eles com água limpa. Deus estava lavando ele com água limpa. Eu faço Mufato Max, eu sou promotor. E esses dias eu estava comendo minha marmita e o rapaz acabou de almoçar. E ele catou a marmita dele, encheu de água e chacoalhou assim, para dar uma lavada ali rapidinho. E jogou a água fora e depois guardou a marmita. Eu falei, louco, você é bem prático, né? Não precisa nem passar uma buchinha, você já coloca a água, dá uma chacoalhada e já era, para zoar ele. Aí ele falou assim, vai, fica limpando com essa buchinha aqui que os caras limpam o tênis. Os caras limpam o tênis com a buchinha e depois os caras ficam lavando louça com a buchinha de limpar o tênis. Você imagina só você lavar o seu talher com a buchinha que o cara acabou de lavar o tênis ali, ele veio de Sarandi, com o pé tudo sujo. Aí você lava os seus talheres, você vai comer aquele talher tudo sujo. Não, né? Para você lavar seus talheres e a sua marmitinha, tem que ser com água limpa, com a buchinha limpa. E é nos dito aqui nessa promessa que Ele nos lavaria com água limpa. Não é com água suja, é com água limpa que nós somos lavados. Se Jesus verdadeiramente nos salva, Ele começa a lavar toda a impureza da nossa alma. E essa impureza é lavada com água limpa, com água do trono, com água que veio de Deus, com água mais pura do que qualquer água que você possa tomar aqui. Uma água espiritual, aquela água que adentrou dentro de você no batismo e você saiu de lá limpo. Você disse, Deus, eu não me sinto mais sujo, eu não me sinto mais impuro, eu não me sinto mais no mundo, eu me sinto limpo, Senhor. Obrigado, Deus. Você está sendo participante de uma promessa que Deus fez lá em Ezequiel, por meio da boca de Ezequiel. Mas não para por aí. No versículo 26 ele diz, um novo coração também vos darei, e um novo espírito, e eu colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Glória a Deus por isso. Você imagina um homem preso, ele está prestes a morrer, ele foi sentenciado à morte. Você imagine que alguém chega nele e fala assim, eu vou te dar um carro zero. O que ele vai dizer para você? O que eu quero um carro zero? Eu vou morrer. Outra pessoa diz para ele assim, eu vou te dar uma casa imobiliada. Ele vai dizer, o que eu quero com uma casa imobiliada? Eu vou morrer daqui alguns dias. Uma boa notícia para aquele homem é que ele seria livrado da morte. E assim foi conosco. Jesus veio trazer uma boas novas para nós. Eu vou tirar aquele coração de pedra que está te levando para o inferno. Eu vou colocar um coração de carne em você. Ou seja, você vai passar a amar as pessoas. Você vai passar a amar a Deus. O amor de Deus vai descer sobre o seu coração. Não vai ser um amor de você mesmo. Vai ser um amor que emana de Deus. Não vai ser um amor humano, baseado em filosofias humanas. Vai ser um amor baseado no coração que eu vou te dar. Não é um coração seu, agora o meu coração bate em você. É um coração de carne, é uma regeneração, é um novo nascimento. O Espírito Santo vem trazer para nós um novo nascimento. Além dele nos lavar, não fica por aí. É um novo nascimento. Essa era a promessa que estava para descer sobre os apóstolos naquele momento. Enquanto os apóstolos no capítulo 1 eles estão lançando sorte para ver quem que são o discípulo que vai ficar no lugar de Judas. No capítulo 2 eles estão em oração. No capítulo 2 eles estão pregando, ajudando as pessoas. Ou seja, eles deixaram de ser aqueles discípulos que não criam e agora passaram a crer. Incendiaram o mundo antigo por meio do Evangelho. Muitas vidas se converteram por meio da pregação dos apóstolos, até chegar até nós, que hoje conhecemos esse Jesus maravilhoso. Meus irmãos, o batismo com o Espírito Santo significa uma nova vida, uma regeneração, uma nova criatura. Eu deixo as coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É
um espírito novo, meu irmão. Ele fala: eu vou colocar um espírito novo em vocês. Não é mais aquele espírito de Adão, é o espírito novo. É um espírito renovado, avivado, vivificado. Tome posse dessas promessas, meus irmãos. Tome posse. Esse espírito também é um espírito de habitação. Olha o que diz no versículo 27: eu colocarei o meu espírito dentro de vós. O meu espírito vai habitar dentro de vocês. Batismo com o Espírito Santo significa habitação do Espírito Santo dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida, dentro da nossa alma. Isso é o significado do batismo no Espírito Santo. Habitação. Habitação. Jesus não morreu somente para nos perdoar, Ele morreu para nos regenerar, para nos santificar e para nos glorificar. Jesus não te perdoou e te abandonou no pecado. Pelo contrário, Ele colocou um espírito novo em você, colocou um espírito novo em mim. Nós devemos nos regozijar por causa disso. Porque no capítulo 14 de João, Jesus diz que o mundo não pode receber esse Espírito que está sobre nós, porque ele não vê e nenhum conhece, mas ele estará em nós e habitará em nós para sempre. Para sempre. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Aleluias. Aleluias. Na pregação de Pedro também existe essa ligação intrínseca entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito. Pedro disse no capítulo 2, no versículo 38, cheio do Espírito, após ter recebido o Espírito, muitos não criam no que estava acontecendo, acharam que os discípulos estavam bêbados, mas Pedro saiu lá fora e disse que não estavam bêbados. Mas ele começou no capítulo 2, no versículo 38 a dizer: arrependei-vos, sejam batizados cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito. Ou seja, vocês batizam para o arrependimento, para o perdão dos pecados. Agora que vocês estão limpos, Deus vai colocar um óleo novo sobre você. Ou seja, o Espírito Santo sobre você agora. Um templo limpo, um templo restaurado, um templo pronto para a habitação de um Espírito que é santo, que não é Espírito do pecado, mas um Espírito Santo, que é santo, que também é o Espírito da santificação, que também é o Espírito da habitação, que também é o Espírito de Cristo. É por isso que nós devemos batizar depois de sermos cheios do Espírito. É por isso que João batizou com água e vocês serão cheios do Espírito. Porque o batismo é por arrependimento, mas o Espírito é para regeneração e santificação. Que essas verdades possam adentrar o seu coração, mesmo que você saiba de todas elas. Imagine só, quem aqui gosta de costela assada? Acredito que todos. Você já sabe o gosto da costela assada, você já sabe como que é o gosto, e mesmo assim você ainda quer comer uma costela assada. Se eu convidasse você para comer uma costela assada em casa, se tivesse, você iria, com certeza. Essa palavra é a mesma coisa. Talvez você já conhece, mas essas verdades adentrarão o seu coração e vai trazer para você um renovo, um espírito novo. Mesmo que essas verdades você conheça, essas verdades vai gerando algo novo dentro de você, porque é o pão vivo que desce do céu. É o pão vivo que desce do céu. É as verdades reveladoras de Cristo que vai edificando o teu espírito. É as verdades de Deus que vai te edificando, vai te vivificando. E amanhã, quando vir o pecado, você vai dizer: eu não quero, porque o Espírito de santificação habita em mim. Eu não quero, porque Jesus, Ele trabalhou. Isaías diz que Ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, porque Jesus trabalhou, labutou para que nós tivéssemos esse Espírito. Ele carregou a humanidade sobre si durante 30 anos. Ele carregou a cruz na Via Dolorosa. 33 anos, em média. Ele carregou a cruz na Via Dolorosa. Ele foi até o Gólgota. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Não só ressuscitou, como foi assunto aos céus. Tudo isso para uma obra final
André Murray diz que o poder do Espírito Santo sobre nós é a coroa da obra de Cristo. Ele também diz que se o Espírito Santo não tivesse vindo sobre nós, a obra de Deus não seria completa. O Espírito Santo, ele vem completar a obra que Jesus fez na cruz. Tudo que Jesus fez na cruz se completou quando você se deparou com o Espírito Santo e ele começou a revelar as verdades de Deus no seu coração, dizendo para você: arrependa-te, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Aleluias. E Pedro, existe uma palavra-chave aqui que Pedro traz para aquelas vidas, para aquelas almas. Ele diz: arrependam-te. Impressão minha, 9 e 10? Não, 8. 8 e 10. Achei que era 9 e 10. E Pedro, ele diz uma palavra-chave dizendo: arrependimento. Ele diz: arrependei-vos e sejam batizados nas águas e depois recebereis o dom do Espírito. Ele traz uma palavra aqui importante: arrependam-se. O pastor, ele deixou algo muito claro aqui esses dias, uma mensagem tremenda que ele trouxe. Não há salvação sem arrependimento. E é isso que muitos querem. Muitos pregadores querem ser cheios do Espírito Santo sem arrependimento. Muitos querem ser membros da igreja sem arrependimento. Muitos querem ser membro de Cristo sem arrependimento. A porta de entrada para você hoje é o arrependimento que vem da fé. Porque se você crê realmente, Jesus morreu por você, o arrependimento com certeza vai recair sobre o seu coração. E Pedro disse: esse Jesus que vocês crucificaram, ele ressuscitou. E agora ele está derramando isso daqui que vocês estão vendo. Só que ainda não é um fim para vocês. Arrependa-te. Arrependa-te. Era a pregação de João Batista. Arrependa-te. Arrependa-te. Arrependa-te nessa noite, meu irmão. Arrependa-te. 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 Se você quer ter a unção do Espírito Santo sobre você, arrependa-te. Arrependa-te. Eu preciso me arrepender todos os dias. Todos os dias eu tenho que me arrepender. Não passe um dia sem se arrepender. Arrependa-te. Aleluia. Glória a Deus. Som. E para eu encerrar essa mensagem, vocês estão me escutando? Parece que eu não... Som. Amém. Glória a Deus. E para encerrar essa mensagem, eu quero trazer 2 verdades ao coração de vocês. No próprio livro de Atos que nós estamos meditando, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz: porque João verdadeiramente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Jesus, ele não excluiu nenhum dos discípulos que estava ali. Ele disse: vós, todos vós, eita glória, serão batizados com o Espírito Santo. Eu quero trazer 2 verdades para vocês aqui nessa noite. A primeira verdade: todos os cristãos que tiveram o verdadeiro batismo, já são batizados com o Espírito Santo. Já tem o Espírito Santo habitando dentro de ti. Porque o batismo com o Espírito Santo significa habitação do Espírito Santo em nós. O pastor disse aqui no culto passado: você nunca vai ser cheio do Espírito Santo se ele não habitar em você. É óbvio, né? Com certeza. Todos os cristãos que passaram pelo verdadeiro batismo já são batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Muitos estão desesperados buscando algo que já tem dentro dele. Existe um louvor que é muito lindo, muito bonito mesmo. Ele diz: faça morada em mim. Nós estamos cantando o que nós já temos. Talvez de forma poética isso se encaixe, mas eu não preciso mais pedir para o Espírito Santo fazer morada em mim, sendo que ele já habitou em mim quando eu fui batizado.
Sendo que quando eu me arrependi e criei, me batizei, eu já me tornei templo do Espírito Santo. Se não é templo do Espírito Santo, não é igreja. Se não vejamos, como diz o Hernandes Lopes. Atos 2,38. O próprio Pedro, apóstolo Pedro disse: todos vocês que batizarem receberão o Espírito Santo. Atos 8,15, em Samaria, todos receberam do Espírito Santo. Atos 4,44, na casa de Cornélio, todos receberam o Espírito Santo. Atos 9,17, Paulo, após crer, foi cheio do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, diz assim: porque por um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. João 14 diz que Ele estará em nós para sempre. Os discípulos, houve um intervalo entre o batismo nas águas e o batismo no Espírito. Isso é uma verdade. Esse intervalo se deu porque historicamente Jesus não tinha ressuscitado ainda. Porque o Espírito Santo só viria sobre eles depois da ressurreição. É por isso que esse intervalo aconteceu na vida dos apóstolos. Mas depois dali em diante não aconteceu mais esse intervalo. Se você batizou nas águas, você já é habitação do Espírito, você é templo do Espírito. Portanto, cuide do templo do Espírito. Estava ouvindo a pregação de um pastor uma vez, lá em Matinhos. E esse pregador, ele disse que ele foi no morro do Rio de Janeiro e ele estava em 3 pessoas. E o dono do morro mandou um rapaz descer o morro e dizer para ele assim: só vai subir se for 4 pessoas, 3 não sobe. Aí ele falou assim: sobe lá e fala para o dono do morro que o dono do mundo também está aqui. Nós estamos em 4. O 4º homem está conosco. Você nunca está sozinho, meu irmão. Você nunca está sozinho. Às vezes você está na sua casa, você está com medo, mas você não está sozinho. Você não está sozinho. Ponha isso na sua mente e no seu coração. O Espírito Santo habita em você para sempre. Para sempre. Para sempre. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu quero trazer para vocês tem tudo a ver com o louvor que tocaram aqui hoje. Romanos 8, capítulo 8, versículo 15 em diante, diz que nós não recebemos um espírito de escravidão, mas recebemos um espírito de adoção, a qual clamando, Abba Pai. A qual clamamos, Abba Pai. A segunda verdade que eu quero trazer para você é que o Espírito que recebemos nos leva a uma plena comunhão com o Pai. Esse Espírito que está em você, ele está em você para que você tenha comunhão com Deus. É um Espírito de comunhão. No capítulo 3 de Apocalipse, Jesus ele diz à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu estava contando esse testemunho no núcleo e eu quero trazer aqui também para vocês. Nós lá em casa, nós temos um princípio. Na mesa não se usa celular. E nós só comemos na mesa. Os irmãos sabem o quanto eu gosto, irmãos. Nós já promovemos algum almoço aqui na igreja. Eu gosto de sentar com os irmãos em comunhão e se alimentar junto com os irmãos. Eu amo fazer isso. Não estou falando isso para você me convidar para ir à sua casa não, irmão. Mas se quiser convidar, eu estou à disposição. Eu posso arrumar um tempo na minha agenda. Mentira, brincadeira. Mas enfim, eu amo fazer isso. Eu amo sentar ali com a minha esposa e se alimentar e trocar uma ideia ali, ou às vezes mesmo e só estar junto ali. Eu prezo por isso. E quando eu tiver meus filhos, eu quero comprar uma mesa bem grande, colocar meus 5 filhos assim em volta da mesa. Não é brincadeira. Comer na mesa, irmãos. Amém.
Glória a Deus. Jesus, ele quer entrar aí dentro de você para ter comunhão com você e sentar à mesa com você. Jesus preza por sentar à mesa com você e se alimentar com você. Antes da morte na cruz, Jesus fez questão de sentar com os discípulos na mesa e cear com eles a última vez. Depois que ele ressuscitou, Jesus fez questão de assar um peixe e comer com os discípulos. E quando ele falou da ceia, ele falou: vocês vão comer comigo à mesa no céu. Ele quer entrar dentro do teu coração para ter comunhão com você. O espírito que você recebeu não é um espírito de escravidão, mas um espírito de filho. E um filho senta com o pai na mesa e come e tem comunhão. É momento de você deixar Jesus entrar, sentar com ele e dizer tudo que precisa ser falado, tudo que precisa ser colocado na mesa, e dizer para Jesus: Jesus, é tempo de voltar. Jesus, é tempo de voltar para o meu ministério. É tempo de ser cheio do Espírito. É tempo de ser cheio do Espírito, Jesus. Aquele Espírito que o Senhor prometeu lá em Atos 2, vem sobre mim com Ele. Lembrando que você já tem Ele. É momento de sabermos quem nós somos. É momento de sabermos que nós já temos habitação em nós. E que o Espírito Santo não saiu de nós, que o Espírito Santo não nos abandonou, que o Espírito Santo não fugiu de nós. Ele está aqui com um propósito, o propósito de nos levar ao céu. Ele é o penhor da glória. Ele é o penhor da glória. Ou seja, nós só seremos glorificados se tivermos o Espírito Santo dentro de nós. É o penhor, é a prova que nós seremos glorificados. Olha o que diz em Romanos 8, do 23. Não recebeste um espírito de servidão para que novamente temendo, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. É interessante que Jesus é filho de Deus, e nós recebemos o espírito da parte do filho de Deus, para sermos filhos. E o texto continua: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós cantamos hoje: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos. Não foi assim? Porque Ele testifica mesmo. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Ele está o tempo todo falando isso no seu coração. O texto continua: ser filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Versículo 18: porque eu considero que o sofrimento desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. O sofrimento dessa terra que você passa não há de se comparar com o que vai ser revelado no futuro para a sua vida. Esse futuro é um futuro de glória. Paul Washer, em uma das suas mensagens, ele disse: facilmente nós vamos enjoar das ruas de ouro no céu, porque nós vamos passar o resto da eternidade, então vai ver rua de ouro todo dia. Facilmente nós vamos enjoar das belezas naturais do céu, ou talvez nem dar tanto valor ao falta de choro ou de dor. Porém, nós não estamos indo para o céu por causa de rua de ouro, ou por causa de natureza, ou por causa de falta de choro ou de dor. Nós estamos indo para o céu porque Deus está lá. E o céu é céu porque Deus está lá. E Jesus disse: a vida eterna é essa, que conheçam o Pai, o único Deus, e o seu Filho a quem Ele enviou. Ou seja, você já pode usufruir da vida eterna ainda hoje, ainda agora, se você escolher conhecer o Pai. E você conhece o Pai por meio daquele que revela o Pai a você, o Espírito Santo. É uma obra perfeita do exímio trabalhador Jesus Cristo. É uma obra precisa do exímio trabalhador Jesus Cristo. E eu me alegro nisso. Eu me alegro nisso. Aleluias. E no versículo 23 ainda de capítulo 8 de Romanos, assim: nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção de filhos, a saber, a redenção do novo corpo.
nós estamos gemendo, esperando a redenção do novo corpo, porque nós temos as primícias do Espírito em nós. Glória a Deus por isso. Aleluias. Que essas verdades de Deus possam tomar conta da sua alma e do teu coração. Que você possa não pensar mais, Deus me abandonou, sendo que você já tem a Trindade habitando em você por meio do Espírito. Que você possa negar o pecado, porque você tem um Espírito que é santo dentro de você. E que essas verdades bíblicas possam fazer parte da sua vida diária e te transformar dia a dia. Dizendo para Jesus: Jesus, o Espírito Santo habita em mim. Jesus, o Espírito Santo habita em mim. O que te incomoda não sou eu, é o Espírito Santo. O que te convence não sou eu, é o Espírito Santo. Deixa Ele entrar e cear com você. Olhe nos olhos dele e diga os seus problemas, suas dificuldades, seus pecados. Ele morreu para isso, para te perdoar. Haverá um dia em que será dito: aquele que está sujo, se suje mais, e aquele que está impuro, aquele que é injusto, continue sendo injusto. Porque esse dia você vai procurar Deus e você não vai achar. E aqueles que têm a primícia do Espírito, que gemia esperando a plena adoção de filhos, vão estar no céu com o Pai, usufruindo de todas as bênçãos espirituais e a principal, da presença plena do nosso Senhor. Amém? Convido você a se colocar sobre os seus pés, vão fechar os seus olhos e vão estar orando. Será que o Márcio, o Ministério de Louvor, pode tocar aquele louvor? Somos os teus filhos aqui, o Pai me adotou? Essa verdade, esse louvor, meu irmão, eu quero que você cante de forma diferente essa noite. Você recebeu um espírito de adoção. E todas as verdades que foram pregadas aqui nessa noite são verdades que podem transformar a sua vida. Eu creio piamente nisso, porque são verdades que já me transformaram. Mesmo depois de muitos anos no Evangelho, eu ainda sou transformado dia após dia. Eu preciso ser. Eu não posso me conformar com esse mundo, mas antes transformá-lo pela renovação da minha mente. E você é a mesma coisa. Amém? Senhor Deus, eu te glorifico, Pai. Pode fechar os olhos. Enquanto os irmãos se coloquem aqui, eu vou estar orando e você também pode orar ao Pai. Essa palavra falou com você em alguma área? Amém. Ora em cima dessa área que essa palavra falou. Essa palavra falou com você que você precisa se arrepender, arrependa-te. Se essa palavra falou com você que você precisa ser regenerado, seja regenerado. Ore ao Senhor, peça a Ele, porque se você pedir isso a Ele, é porque o Espírito Santo já está trabalhando na sua alma, no seu coração. E vocês, meus irmãos, que foram batizados há poucos dias, eu quero que vocês entendam essa verdade. O Espírito Santo está sobre vocês. Eu tenho certeza que essa palavra é do trono de Deus. Essa palavra casou hoje com a ministração do Walter, de verdades básicas, né, Walter? Quem é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que tudo que ele falou a vocês essa tarde ou ontem, com certeza vai contribuir para o que vocês ouviram hoje. Possam orar em cima disso, em nome de Jesus. Se você está desistindo do seu ministério, o Espírito Santo não te abandonou. O Espírito Santo que te deu o dom está sobre você ainda. Ele quer te usar. Ele quer te usar ainda. Coloque-se na presença dele. Ele quer te limpar. Mas Espírito Santo, eu pequei, eu errei. Tudo bem, você errou, você pecou, aconteceu. Você pecou porque está errado mesmo, mas aconteceu. Mas Jesus morreu por você, e não só morreu, como ressuscitou para te perdoar. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Cante diferente esse louvor, meu irmão. Dê liberdade ao Espírito Santo que já está sobre você. Não fica pedindo, venha sobre nós, Espírito Santo, não. Ele já está em você. Mas tenha comunhão com Ele. Tenha comunhão com esse Espírito que já está sobre você, que já está sobre a sua vida. Não estou dizendo que é errado clamar pelo Espírito, não.
certo, devemos clamar por Ele, mas devemos ter a consciência que Ele habita em nós. Aleluia! Glória a Deus. Cante com convicção, cante com convicção. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha testificar aos nossos corações que somos filhos de Deus. Contudo, em nome de Jesus, Deus, e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Eu era órfão
vidas. Glória a Deus. Coloque a mão sobre o seu coração, meu irmão. Muitas pessoas têm se sentido sozinhas nesses tempos difíceis. Muitas pessoas têm se sentido abandonadas por esses dias difíceis. E tudo que elas veem hoje é desgraça e injustiça. Mas hoje o Espírito Santo que está em você, Ele quer testificar com o seu Espírito que você não está só. E isso acontece espiritualmente. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti por essas vidas que aqui estão. Senhor Deus, eu creio, Pai, que existe uma unção, algo novo sobre essa geração, algo novo sobre essa igreja, Senhor. Eu creio, Pai, que não foi à toa que o Senhor colocou isso no coração do meu pastor, esse tema, esses textos. Eu creio que há um propósito, e esse propósito vem do Espírito Santo. Em nome de Jesus, faça-nos pessoas, homens e mulheres, que se inclinam para o Espírito e não para a carne. Faça-nos, Pai, adoradores verdadeiros na Tua presença, Senhor. Que todos que estão aqui nessa noite possam ser renovados por Ti, que a fé deles sejam renovadas. Em nome de Jesus, que o sangue de Cristo vestido naquela cruz possa, Senhor Deus, purificá-los de todo o pecado, de toda a imundícia, Senhor. Que cada família aqui representada possa ser alcançada pela cruz de Cristo. Não se sinta mais sozinho, meu irmão. Quando você se sentir sozinho, olhe para o céu e diga: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Eu sei que o Senhor é meu Pai e nunca vai me abandonar. Quando você se sentir sozinho, olhe para dentro de si e veja o Espírito Santo que foi colocado em você. E peça: Espírito Santo de Deus, me ajude a orar, porque eu não sei como orar. E diga a Ele: Espírito Santo de Deus, interceda por mim diante do Pai. Diga ao Espírito Santo no momento ministerial, no momento de crise ministerial. Diga ao Espírito Santo: o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, aos quebrantados de coração. O Senhor me escolheu, me dê força. Em nome de Jesus, o Senhor é o poder que veio do alto. E o poder veio do alto não por uma força impessoal, mas por uma pessoa, o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Aplauda ao Senhor, aleluias. Pode se assentar, fique à vontade. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Glória a Deus. Quero agradecer aos nossos irmãos do Facebook que estavam nos assistindo aí. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém. Fique na paz, até o próximo domingo, se Deus quiser, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.